Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui para fazer mais uma live a respeito do Dia Internacional da Mulher. E o nosso tema de hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, a respeito das mulheres vencedoras. E também vamos destacar a respeito de suas histórias que demonstraram coragem, força, fé e resiliência diante de desafios extraordinários. Elas desempenharam papéis fundamentais na história do povo de Deus, servindo como exemplo de força e de confiança do Senhor. Foram mulheres inspiradoras, sábias, que correram atrás de seus objetivos, foram determinadas, perseverantes e responsáveis em suas decisões. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você, mulher, 6 exemplos de mulheres da Bíblia que você, amada irmã, pode se inspirar na inteligência dessas mulheres. Foram mulheres que fizeram a diferença, viveram em situações adversas em uma sociedade que na época era machista, só prevalecia os homens. Mesmo assim, elas arregaçaram as mangas e fizeram acontecer, realizar os seus sonhos e seus objetivos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você refletir, você que está em casa. E a pergunta é a seguinte: como faço para me tornar uma mulher de atitudes, inspiradora e forte? A minha resposta é baseada no meu entendimento, mas você pode tirar desse entendimento alguma coisa para você. Eu entendo o seguinte, que existem 2 tipos de mulheres, uma fraca e outra forte. Pois a mulher fraca, acredito que ela ainda não descobriu o seu potencial e a força que possui. Então, eu vou apresentar para você 6 mulheres inspiradoras que têm muito a nos ensinar dos seus exemplos de vida. A Bíblia conta a história de muitas mulheres que se destacaram pela sua fé e coragem, como Débora, Sara, Esté, Ruth, Maria e Ana. Então, vamos começar a falar dessas mulheres. Débora era uma juíza guerreira, profetisa em Israel, em tempo em que poucas mulheres não ocupavam posição de liderança. Com sabedoria e fé, ela guiou seu povo à vitória contra os inimigos poderosos, mostrando que Deus capacita aqueles que confiam nele. Débora foi uma líder corajosa de Israel em tempo de grande opressão. Ela era vitoriosa, tinha liderança e era influenciadora e inspiradora. Foi a única mulher entre os juízes daquela época de Israel. Sua posição em tempo dominado por líderes masculinos mostra sua sabedoria e influência. Ela não apenas julgou as causas do seu povo, mas o próprio povo recorria a ela buscando orientação e justiça. Ela se tornou vitoriosa porque ela confiou em Deus, confiou no nosso Deus poderoso. Ela exerceu sua liderança com obediência e conseguiu
inspirar outras pessoas a agir do mesmo modo. Desta forma, Débora, ela não se autoproclamou líder. Foi Deus quem a escolheu como profetisa que tinha intimidade com Deus e guiava Israel com sabedoria. Vamos falar um pouco a respeito de Maria Madalena, que foi transformada através do Espírito Santo. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, estando presente na sua crucificação. Sua história reflete a redenção e o poder transformador da fé. Ela demonstra a graça de Deus ao restaurar e capacitar aqueles que o buscam. Madalena nos ensina a respeito da conversão e fé, uma vez que a vida pode ser transformada em meios a dificuldades. Mas nós temos uma outra mulher também que foi muito interessante e nos traz um grande exemplo. Trata-se de Ruth, a mulher leal e de perseverança. Após ficar viúva, Ruth, ela decidiu permanecer com sua sogra, chamada Noemi, dizendo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sua fidelidade e trabalho árduo foram recompensados por Deus, tornando-se parte da linhagem de Deus. Sua história é interessante, porque ela nos mostra um exemplo de amor, dedicação e confiança na providência divina. Nós ainda temos uma mulher bem interessante que se destacou nesse período. Trata-se da rainha Esther, muito corajosa. Ela foi uma judia que se tornou rainha da Pérsia. Ao descobrir um plano para exterminar seu povo, ela arriscou a sua própria vida ao interceder diante do rei. Sua bravura salvou os judeus e provou que Deus usa pessoas para cumprir seus propósitos. A rainha Esther é uma das figuras mais inspiradoras quando se trata de coragem e resiliência. Sua história mostra como ela enfrentou o medo e usou sua posição para salvar o seu povo, os judeus, da destruição. Com fé em Deus, ela buscou orientação antes de tomar qualquer atitude. Demonstrou um exemplo poderoso, um exemplo de resiliência, coragem e inteligência podem transformar qualquer situação. Temos ainda a figura de Ana. Ana era uma mulher de oração. Sofria por não poder ter filhos, mas sua fé e coragem e oração fervorosa levaram a Deus a lhe conceder um filho chamado Samuel, a quem ela dedicou ao serviço divino. Sua história é um exemplo de confiança em Deus. Seu testemunho incentiva a perseverança na oração e na esperança pela resposta divina. Temos ainda a figura de Maria, a escolhida para gerar o Salvador. A mãe do Salvador, Maria, foi escolhida para ser mãe de Jesus, mostrando humildade e confiança inabalável em Deus. Ela aceitou sua missão com submissão e louvor, tornando-se um exemplo de devoção. Sua história nos ensina sobre a disposição para servir e confiar, principalmente no plano divino.
Assim nós concluímos. Essas mulheres, eu digo a você, enfrentaram desafios com fé e determinação, provando que Deus usa tanto homens como mulheres para cumprir seus propósitos. Seus exemplos continuam a inspirar gerações a viverem com coragem, resiliência e confiança no Senhor. Elas venceram desafios e influenciaram seus povos, deixaram marcas profundas na história. Elas romperam barreiras e abriram caminhos para futuras gerações. São exemplo de mulheres inspiradoras que correram atrás de suas metas, dos seus objetivos e foram decididas, determinadas, perseverantes, não desistiram, tomaram atitudes com grande responsabilidade. Elas também demonstraram resiliência, coragem, força, inteligência e determinação, impactando seus povos através de suas decisões, através de suas lutas e fé em Deus. Siga alguma dessas mulheres que você terá um bom caminho.